Olá, estamos de volta para mais um boletim de pecuária no fechamento desta segunda semana do mês de abril. Uma sexta-feira, tradicionalmente com o mercado mais lento, mas uma pressão sobre o mercado físico em praticamente todas as praças pecuárias do país e cotações a futuro também seguem pressionadas diante de um alongamento das escalas de abate das indústrias. Nós vamos agora ao mercado futuro lá na B3, observar as cotações que aí estão. Vencimento mais curto, abril, R$ 280,60 por arroba, recua 0,32%. Foco das atenções de maio em diante. Maio, R$ 275,80, sobe 0,44%. Junho, a R$ 277,00, mais 5 centavos, alta de 0,56%. Julho, a R$ 281,50, alta de 0,57%. Na apuração feita pela Scott Consultoria, a referência do mercado físico, 8 praças de comercialização, já descontado Fundo Rural, aí estão a apuração feita com as 32 praças, aí está São Paulo, referência à vista, R$ 269,00 por arroba, 271 no aprazo. O Triângulo Mineiro, R$ 248,00 à vista, 250 no aprazo. Pelotas, R$ 9,35 quilo à vista, 9,45 no aprazo. Cuiabá, R$ 249 à vista, 251 no aprazo. Mais 4 praças, Marabá no Pará, R$ 234,50 à vista, R$ 236,50 no aprazo. Região Sudeste de Rondônia, R$ 231,50 no à vista, arroba prazo R$ 232,50. Tocantins ao Sul, R$ 236,50 por arroba à vista, R$ 238,50 no aprazo. A média do estado do Rio de Janeiro, R$ 254,00 por arroba à vista, R$ 256,00 por arroba a prazo. Nós vamos agora até Bebedouro conversar com o Iberville Neto para saber do balanço dessa semana e se há uma perspectiva de um movimento que seja ele positivo para a arroba do boi gordo a partir da segunda quinzena desse mês de abril. Mais uma vez, obrigado pela participação, Iberville. Boa tarde, Braga. Boa tarde a todos. É um prazer, Braga. Bom, Iberville, segunda quinzena do mês de abril está aí. As cotações estão pressionadas lá no mercado futuro, preços no mercado físico, alguma expectativa de uma movimentação positiva, pelo menos para essa segunda quinzena do mês ou não? Braga, eu diria que para essa segunda quinzena a gente deve continuar nessa toada de frigoríficos encontrando uma oferta um pouco mais confortável e do lado da demanda, uma demanda mais calma. Então, o que a gente tem que ir acompanhando essa evolução das exportações ao longo dos próximos meses, mas eu diria que para a segunda quinzena de abril as expectativas seguem desse mercado meio fraco, como tem sido observado. Bom, você comentou recentemente com relação às exportações, elas estão indo num bom ritmo, apesar daquele vácuo, né, daquele gap que nós tivemos com relação às exportações para a China. Mesmo com a China, os números são bem positivos para esse primeiro trimestre, por dizer assim, não? Quando a gente considera um histórico um pouco maior, né, a gente teve o segundo melhor resultado para o primeiro trimestre. Então, apesar da queda frente a 2022, a gente ainda teve um bom volume numa perspectiva, num histórico um pouco mais longo. Então, e aí toda aquela conjuntura que a gente tem de outros países com dificuldades de fornecimento, que a gente comentou, isso tende a gerar uma aceleração nos próximos meses, eu diria. Eu diria que a nossa expectativa para 2023 segue positiva para embarque, sim. Bom, e de alguma forma nós temos acompanhado também os preços do bezerro, reposição, primeiro giro de confinamento vem aí, agora, lógico, essa expectativa. Você já falou sobre a influência da queda do dólar na intenção de confinamento, lógico, o pecuarista, o confinador vai ficar de olho nessa questão do cambial. Como é que estão as referências, por exemplo, para a reposição aqui em São Paulo? A referência do bezerro aqui nas comparações feitas com a arroba do boi gordo no estado de São Paulo. Braga, pensando em bezerro, a gente está com uma relação de troca que está no melhor patamar desde do início de 2020. Então a gente precisa atualmente de 7,96 arrobas de boi gordo para comprar um bezerro. E é o menor patamar desde 2020, né, do início de 2020. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve uma melhoria de 5%, pensando aí
no bezerro, né? E aí, extrapolando, comentando sobre o confinamento, como você ponderou, a gente está com uma relação de troca também com milho, né? Que melhorou, passou de 3,3 sacas por arroba no mês passado, em março, e agora na parcial de abril está em 3,6 sacas. Então é uma melhoria interessante. A gente está no melhor patamar da relação de troca com o milho desde setembro do ano passado. Tá? Então, essa queda do milho com a chegada da safrinha, dificuldade, as questões logísticas, evolução da safrinha de maneira satisfatória, plantio nos Estados Unidos sem grandes sustos até o momento. Então, a gente tem essa pressão, esse cenário de mercado pressionado por milho, colaborando com a relação de troca com o boi gordo. E aí, como a gente estava ponderando esses dias, essa questão do dólar desvalorizado, ele por um lado pressiona o milho, né, que melhora a relação de troca, por outro ele vinha batendo também nos preços futuros do boi gordo. Hoje o mercado já deu uma animada um pouco maior, então a gente tem que acompanhar como que isso vai influenciar a atratividade do confinamento para aquele pecuarista que tá fazendo esse equilíbrio aí, boi magro, milho e boi gordo futuro, né? Bom, Então a gente tem que acompanhar. sim, por um lado, o milho até marcou as mínimas lá na B3, essa queda que vem sendo registrada favorece, sem dúvida, a relação de troca para o confinador também, diminui um pouquinho a pressão. Agora, com relação a arroba versus bezerro, você disse que tem a melhor relação de troca em favor, lógico, da arroba, mesmo com esses patamares que estão sendo praticados, né? Mas o bezerro despencou e caiu. Posso dizer que estou exagerando, que o bezerro, a referência aqui de São Paulo, despencou, por dizer assim, derreteram os preços ou não? Braga, do ano passado para cá, se a gente considerar 12 meses de uma variação nominal, a gente teve uma queda de 17%, considerando referência CPEA em São Paulo. O bezerro CPEA em São Paulo, né? E aí em valores reais, a gente chegou a ter um bezerro nessa mesma base de referência a R$ 3.500 em moeda de hoje, atualizado para a moeda de hoje pelo IGPDI. E atualmente esse bezerro está em 2.330 numa média parcial aí de abril. Então, se a gente pegar o pico histórico, que foi lá em 2021, a gente tem uma queda de mais de R$ 1.000, R$ 1.100 aí em moeda de hoje. Isso, referência de São Paulo, mais de Referência. R$ 1.000 por cabeça a menos, é isso? Isso, desde o pico de preços observado lá em abril de 2021. Ou seja, uma queda bem acentuada. Inclusive, a gente tem falado, lógico, a respeito dessa questão do bezerro. Mato Grosso do Sul também, que é uma outra referência do CPE. De um ano para cá, teve uma queda de R$ 300 pelo indicador. Mas aqui em São Paulo, uma queda de R$ 1.000 é algo realmente que favorece por quem procura a reposição, mas para o criador realmente é um preço lá no fundo do poço, por dizer assim também, né, Iberville? Braga, como você bem comentou, a referência de bezerro acaba sendo a mais expressiva é Mato Grosso do Sul, mas elas têm uma correlação muito alta. Aqui eu citei São Paulo porque a gente estava fazendo a troca com o boi, né? Mas, e essa queda que eu comentei de R$ 1.000 em moeda de hoje, um pouquinho mais de R$ 1.000, inclusive, ela é não no último ano, né? No último ano a gente teve essa queda de 17%, e essa queda de R$ 1.000, eu estou falando aqui de cerca de 2021. 24 meses, isso, 24 meses. Tá certo. Bom, sem dúvida, mesmo assim, os preços estão atrativos para quem busca reposição, os bezerros aqui em São Paulo, né? Braga, aquela época do ciclo pecuário, nós tivemos investimentos fortes na atividade nos últimos anos, agora a oferta começou a aumentar em 2022, esse ano segue com acréscimo de oferta, gera diminuição da rentabilidade da cria, gera aumento do abate fêmeas e essa fase do ciclo que a gente está observando. Para quem tem caixa, pasto, na teoria é mais fácil do que na prática, mas é um momento interessante para entrar na atividade, porque essas arrobas, nos próximos anos, essas arrobas de bezerro baratas atualmente, elas têm uma grande chance de serem vendidas com o mercado em alta. Então, se a gente pega movimentos, vamos dizer, quem comprou na fase de baixa dos últimos anos e vendeu ali 24 meses depois, teve valorizações de mais de 30% ao ano das arrobas de bezerro. Então, isso não é promessa de uma valorização para essa arroba atual, mas é muito provável que esse bezerro comprado atualmente seja vendido
com uma valorização importante. E aí cabe o destaque, que a gente não está falando necessariamente que hoje é o fundo do poço para o preço do bezerro. A gente Sim. tem uma seca chegando, então algum ajuste não é descartado, mas eu diria que o patamar de preços atual muito provavelmente está perto do fundo, se não for esse fundo. Tá certo. Lembrando que esse bezerro de hoje é o boi gordo, finalzinho de 24, comecinho lá de 25. Tem que se levar em consideração também. Essa valorização de 30%, como você mesmo disse, deve ser observada e cada qual vai colocar na ponta do lápis e saber onde deve investir, se tiver as condições, as pastagens, fazer esse tipo de investimento também. Iberville, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Um ótimo final de semana. Até a semana que vem. Obrigado, Braga. Um abraço a todos e bom final de semana para todos. Bom, nós ficamos por aqui com esse boletim de pecuária, lembrando que todas as informações, não só sobre a pecuária, mas sobre a agricultura, os preços dos grãos, mercado financeiro, você acompanha nos canais oficiais aqui do Tempo e Dinheiro.